falar sobre decisões. Tem decisões que a gente toma na hora e às vezes faz merda, né? Por Sim. exemplo, mandar uma mensagem que não devia ter mandado. É Eu, sempre bom. Isso falando. Eu quero entrar no. Eu não sei como é que eu vou fazer esse gancho para as questões neurológicas, por favor. mas a tomada da decisão, a rápida, feita por impulso, é melhor que ela seja feita. Respira, conta até três, analisa a situação para deixar o cérebro pensar, ele fazer os cálculos corretos para tomar uma decisão mais assertiva. Eu, eu acho que a grande contribuição tecnológica que as mensagens de texto trouxeram é você poder ler o que você escreveu, né? O e-mail também. Eu tinha por hábito, e alguns colegas eu sei que tem também, e dependendo do assunto, quão delicado ele fosse, escrevia o e-mail e não enviava. Esperava e depois relia e relia ele de novo, porque você vai reler ele sobre outra ótica. Né? A gente age por impulso e geralmente essas ações impulsivas, a gente fala de ações impulsivas quando essas ações não tiveram um processamento adequado, quando a gente não avaliou todas as consequências relacionadas àquele padrão de comportamento. Né? Em especial as consequências de longo prazo, porque nem sempre elas são claras para nós, certo? Então, obviamente, se você escreveu uma mensagem, se você está naquele momento alterado emocionalmente, eu não mandaria. Certo? Eu não mandaria mensagem porque existe uma grande probabilidade, e eu cuido muito isso, principalmente quando eu estou respondendo algumas coisas na internet, alguma coisa, para ver como é que está meu estado emocional, para ver se eu estou respondendo a pessoa ou respondendo a minha raiva. Certo? Então eu acho que se você está implicado emocionalmente, se tem alguma coisa que te incomoda, se tem alguma. E essa mensagem pode repercutir, obviamente o ideal é que você espere um pouquinho antes de mandar. Mas se esse conselho servisse para quem é impulsivo, a gente não ia ter impulsividade. Sim. Né? Porque a impulsividade é uma tomada de decisão que ela tem uma carga emocional maior. Toda tomada de decisão é uma decisão emocional. Não existe tomada de decisão Racional. puramente racional, não. Porque o nosso raciocínio envolve essa base emocional. Né? O Antônio Damasio já falou isso no Erro de Descartes. Né? Ele mostrou muito bem como decisões, quando não levam em conta as nossas informações víscero-vegetativas, que correspondem ao nosso estado emocional, como que elas podem ser inadequadas, certo? Então, para nós é muito importante que a gente entenda que todas as decisões têm componentes emocionais. Se não fosse para isso, por exemplo, se não fosse isso, o marketing estava perdido. Né? O marketing é uma forma de você manipular a tomada de decisão de compra das pessoas a partir de um conjunto de emoções que você alicia nelas, certo? A publicidade faz a mesma coisa. Ela cria uma imagem que é associada a um determinado produto e que vai influenciar na tomada de decisão do consumo daquele produto. Então, isso são coisas bem antigas, essas tecnologias já estão bem difundidas, né? Seja nas redes sociais, na televisão, antigamente, de uma maneira geral, certo? Mas quanto maior o tônus emocional, quanto maior nós estivermos implicados na nossa emoção, mais difícil vai ser a nossa capacidade de fazer essa avaliação mais, vou chamar de refinada, né? Eu costumo dizer que é um nível de processamento a mais aí nas informações que a gente tem, né? Isso porque, em geral, as emoções, em especial as emoções aversivas, elas tendem a acionar muito uma estrutura do polo temporal que a gente chama de amígdala. A gente já falou aqui para elas, não são as tonsilas, são as amígdalas, elas estão dentro do cérebro, o corpo amidalóide, se vocês preferirem, que é um conjunto de neurônios que a gente tem nessa região próxima ao polo temporal, né? E que está
comumente implicada com informações aversivas, né? A gente costuma dizer que ela está implicada com a ansiedade. O aumento da atividade da amígdala, ela produz o sequestro do hipocampo, ou seja, o hipocampo, de certa forma, ele fica mobilizado pela amígdala e ele perde influência do córtex pré-frontal. E essa dinâmica, que também eu estou falando de forma simplificada aqui, ela impede com que a gente faça análises mais elaboradas, mais adequadas, e aí a gente acaba sendo mais impulsivo, certo? Eu costumo dizer que o córtex pré-frontal, e já falei isso aqui, é o córtex que nos projeta para o futuro. Ele faz o desenho do futuro, ele vê as consequências dos nossos comportamentos. A gente chama isso de memória prospectiva. Ele pega os meus comportamentos anteriores, aqueles que eu já emiti, ou outros comportamentos que ele tem aprendido, seja por ouvir falar, porque viu no filme, porque leu no livro, e usa isso para avaliar o cenário, avaliar quais os comportamentos que são adequados e a consequência daqueles comportamentos naquele cenário. Eles fazem isso muito rápido, certo? Quanto mais tempo a gente tem, maior complexidade a gente pode colocar na nossa análise, certo? Agora, às vezes a gente não tem tempo. Então é importante que as emoções tomem conta e a gente emita um comportamento que seja rápido, que de certa forma tire o problema da nossa frente ou resolva aquela situação, certo? E essa agilidade, às vezes, ela faz com que no longo prazo você tenha um desempenho pior daquele comportamento, né? Então... Isso, inclusive, numa discussão, num debate, eu sou muito melhor no texto do que no frente a frente, por exemplo. Porque a amígdala sequestra a tua capacidade de raciocínio, porque ela impede essa comunicação, ela dificulta essa comunicação entre o córtex pré-frontal e o acionamento das suas memórias. Além disso, ela faz com que você acione memórias muito mais aversivas, certo? Isso não é incomum. Então, é o famoso... tinha um quadro, quem é mais antigo vai lembrar, tinha um quadro, eu acho que era do Chico Anísio ou do Jô Soares, que era um cara que estava parado em algum lugar, daqui a pouco ele gritava e respondia alguma coisa para alguém, e tinha uma pessoa do lado, mas o que foi? Daí ele explicava, não, é que eu estava discutindo com a pessoa aqui, assim, ela falou isso, e agora é que eu lembrei da resposta. Eu sou assim, tipo, lembrei, agora que acabou a discussão, lembrei, podia ter falado isso, porque a amígdala não te deixa lembrar. Né? A mesma coisa do branco e na prova, você estuda para a prova, ensina o teu colega antes da prova e chega na hora de fazer a prova, a ansiedade aumenta e você esquece tudo. Você entrega a prova, você saiu da sala de aula, você começa a lembrar das coisas. E tem forma de fazer essa amígdala funcionar do jeito que deveria? Sim, obviamente. Por isso que existe a psicoterapia. Né? Já quero saber. Em geral, é exposição, né? Um pouquinho de treino. No seu caso, eu vou dizer, cara, evita a discussão. Não, mas eventualmente, qualquer coisa, debate, uma conversa, depois que eu tô em casa, que eu lembro, eu podia ter entrado... Mas olha só... Principalmente podcast. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma questão muito... Se você está conversando com alguém, certo? Que você sabe que a pessoa é especialista no assunto, você vai discutir com ela? Não. Muito difícil, né? Mas vou conversar com ela. Você vai conversar, mas dificilmente você vai discutir com ela. Uhum. Porque você vai estar ali e vai dizer, não, esse cara sabe esse conteúdo, eu estou aqui aprendendo. Né? A discussão, ela ocorre quando você tem fé. Quando você tem fé que aquilo que você tem é melhor, é mais adequado, é verdadeiro, é mais verdadeiro. Então, e eu não discuto com quem tem fé. Porque se a pessoa está discutindo ali, ela tem fé naquilo, eu vou ouvir ela. Porque se ela acredita tanto naquilo, deve ter alguma coisa boa naquela informação. Então eu vou ouvir ela, eu não vou discutir com ela. Certo? Se a informação dela serve para mim, ótimo.
Se minha informação não serve para ela, eu vejo que ela não concorda, eu também não vou perder tempo. Cara, eu sou o cara que sou professor, eu vendo informação. Né? Então, cara, eu não vou ficar dando informação de graça. O cara não... se o cara quiser atrás da informação, ele pode ir. Mas eu não vou... a minha profissão, de certa forma, me modelou a não querer convencer ninguém. Eu não tenho que convencer ninguém de nada. Eu não vou entrar numa discussão... mentira, eu entro em discussão com a patroa, né? Mas o que é uma burrice, diga-se de passagem, né? Porque normalmente ela sempre tem razão, certa, efetivamente, né? Então, a única discussão que eu entro é a única que eu não deveria entrar, certo? Mas, de uma maneira geral, cara, eu evito discussão. Eu evito porque não agrega muito pouca coisa. Discussão, geralmente, o que está em jogo é uma relação de poder. E não uma relação de conhecimento. Sim. Certo? É alguém querendo te enfiar uma informação goela abaixo. É uma pessoa querendo te convencer de alguma coisa. Eu não preciso que ninguém me convença de nada. Eu tenho minha experiência, eu tenho uma capacidade de analisar e ver quais são as informações que são importantes e que, de certa forma, têm uma pertinência e podem funcionar na minha vida. Agora, eu estou aberto para ouvir todas as informações, os pontos de vista, né? Mas, obviamente, chega um momento que você diz, cara, bom, legal que você pensa assim, bacana, interessante, acabou, esse é o limite, né? Eu acho que a gente pode, de certa maneira, pensar nessa questão de discussão muito mais como um ato político do que como um ato de convencimento, né? A gente discute com a pessoa quando a gente está tentando controlar ela com palavras. Eu costumo dizer, eu não vou para um debate para ganhar. Eu acho que eu já falei isso várias vezes. Eu vou para um debate para aprender. Eu ganho quando eu aprendo. Opa, pô, o cara mudou meu ponto de vista. Cara, é verdade. Pô, isso que ele fala, pô, isso que serve para mim, pô, me ajuda aqui. Ah, então, beleza, aí eu saí ganhando. Sim. Certo? Agora, não, fui lá e humilhei o cara, mostrei meu que é isso superior e tal. Eu não vejo a perda de tempo, uma infantilidade sem razão, um gasto de energia, inclusive com alterações emocionais inadequadas. Então eu vou te dar uma ideia, não discute, velho. Mas o podcast, por exemplo, ele é uma discussão, é uma conversa, né? Mas eu acho que é uma troca de ideias. Mas todo podcast, eu acho, eu depois vou para casa e começo a lembrar das perguntas que eu não fiz. Podia ter entrado nessa conversa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. E onde eu queria que essa minha amígdala, ela funcionasse direito para me trazer as memórias, por exemplo, no decorrer do podcast, não depois do podcast. Cara, mas porque aí tem um outro problema, assim, né? Porque um podcast tem um tempo limitado, né? Você aborda as coisas sob uma perspectiva e você não tem controle da conversa, né? Obviamente, depois que você vê, eu também vejo, às vezes eu assisto muito pouco os meus podcasts, né? Às vezes assisto um corte, um trecho, assim, e digo, puta, falei besteira aí, comi uma bola, podia ter falado assim, era melhor ter falado assim, explicado dessa forma. Eu acho que essa análise ela é importante para o teu desenvolvimento, mas não adianta você pensar que você vai ter controle total sobre o que você vai perguntar, o que você vai responder, porque a tua memória ela é, de certa forma, acionada por eventos do ambiente, a menos que você crie um roteiro, né? Eu quero falar disso, ou fique com alguns assuntos que são importantes, assim, que vão direcionar a conversa, né? De resto, o inusitado do conteúdo que aparece aqui que vai direcionando e que vai fazendo a conversa fluir e o assunto vir, né? Mas com certeza a gente vai sair daqui e dizer, pô, a gente podia ter falado daquilo também, né? Pô, esquecemos daquilo. Isso é inevitável, sempre acontece. Sim, perfeito. Eu acho que isso é um processo importante, porque aí faz você modificar o teu comportamento. Essa é a análise que permite que lá na frente você tenha uma liberdade de escolha. Né? Por quê? Porque nessa análise você vai reorganizando o que você fez, o que você deixou de fazer, as consequências do que você fez, o que poderia ter acontecido, e aí isso vai ampliando o teu repertório e possibilitando, de certa maneira, ou pelo menos dando subsídios para que você tenha maior flexibilidade nas próximas situações, um repertório mais amplo. Sim. Né? Então, isso é muito relevante para nós.